Fala galerinha, estamos aí de novo na área. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a parte de como a gente encontra as coisas na natureza. Como é que a gente encontra as coisas na natureza? A gente encontra as coisas na natureza na forma das suas substâncias e misturas, ok? Lembrando, ficando bem claro aqui, que praticamente a gente encontra duas substâncias puras na natureza: ouro e diamante. Beleza? Os demais vão vir na forma de materiais, de misturas e que a gente vai isolando e caracterizando. Tudo bem? Em se tratando de substância ou mistura, a gente tem que entender duas coisas. A substância pura é quando somente uma substância química em um recipiente, ou seja, uma pepita de ouro. Só tem o que nela? Ouro. Sendo que as substâncias que nós encontramos, elas podem estar na forma simples ou composta. Por exemplo, água destilada. Água destilada é uma substância pura, mas a sua molécula, o seu constituinte é composto, o que nós chamamos de substância composta. Então, por exemplo, H2O. Já o oxigênio é uma substância simples. Nós temos aí o O2, beleza? Quando a gente pega aqui água pura, direto da natureza, para você, uma grande farsa. A água não é pura. A água, pra gente, ou ela é potável, ou ela é pura destilada, ou ela é mineral. Aonde nós temos água pura? Quando a gente tem água destilada, tudo bem? Então, fica aí para vocês a caracterização para a gente de uma substância pura, somente um componente. Aqui eu gostaria de deixar claro algumas coisas para vocês, tá? Essas algumas coisas para vocês. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui, que aí a gente já trabalha isso daí, tá bom? O que é que eu queria deixar claro para vocês? Eu quero deixar claro para vocês o seguinte. Nós temos que trabalhar em dois universos: o universo macro e o universo micro. Quem eu trabalho no universo macro? Quais os conceitos que eu tenho que guardar do universo macro? Foi esse primeiro que a gente trabalhou. Macro. O que eu tenho macro? Eu tenho uma mistura. E eu tenho a substância pura. Então, quando eu trabalho no macroscópico, eu olho o conjunto. Todas as moléculas iguais, substância pura. Duas ou mais moléculas, mistura. Então, esse é o mundo macroscópico. Tudo bem? Então, mistura, duas ou mais substâncias. Substância pura, apenas um tipo de substância. Tá aí. Isso aqui pra gente é o quê? É o macroscópico. Aquele que a gente pega, vê, mede diretamente. Mas vamos entrar no mundo microscópico. Aí é individual. Olha uma por uma. No individual você vai ter a substância simples e a substância composta. O que são as substâncias simples? Um único tipo de
átomo. Exemplo que a gente tinha colocado, O2. 2 ou mais tipos de átomo. Exemplo, H2O. Então, essa aqui é a dimensão no mundo que? Micro. Essa é a dimensão no mundo micro. Ou seja, professor, eu posso ter uma substância pura simples? Posso, desde que todas as moléculas sejam simples. Professor, eu posso ter uma substância pura composta? Pode, desde que todas as moléculas sejam compostas, ok? Uma coisa é mundo macro, outra coisa é mundo micro. Não mistura essas perguntas, ok? Essas teorias. Quando a gente já falou da curva de aquecimento lá de substância, na videoaulas passadas aí, a gente tem que observar que tratou-se de substância, eu tenho o patamar o quê? Constante, porque todas as interações são o quê? Iguais. Então, eu vou apresentar um ponto de fusão e ebulição constante. Isso caracteriza para mim uma substância pura. Já as misturas, igual a gente falou, são duas ou mais substâncias. Então, tem várias componentes, tem várias propriedades. Então, as interações não são iguais. O granito aí, por exemplo, ele é feito de quartzo, feldspato e mica. Então, você vai conseguir ver aí 3 cores diferentes. Então, é uma mistura. Essa mistura faz com que os patamares não sejam constantes. Ou seja, eu tenho interações diferentes. E nessa que eu tenho interações diferentes, na hora que vai transitar a fase, aquela que é mais forte demora um tempo mais e aquela que é mais fraca vai primeiro. Então isso faz com que os patamares também não fiquem constantes. Por isso que as substâncias ficam constantes. Porque as interações entre os constituintes são todos iguais. Temos 2 casos particulares. Quando se trata de uma mistura eutética, porque você vai ter um patamar constante e outro patamar o quê? Variando. O patamar de ebulição está variando e o de fusão está constante. Quando é que isso geralmente acontece? Isso acontece nas ligas. Isso acontece nas ligas metálicas. Isso acontece nas ligas metálicas. Quais ligas metálicas? Por exemplo, o ouro 18 quilates, que a gente tem 18 partes de ouros e 6 partes de prata. Aquele ouro mais amarelinho. Ali, na hora que vai derreter, que mistura, os dois estão derretidos, o ponto de fusão deles fica constante, o de ebulição variado, ok? Outro exemplo é a mistura azeotrópica, aonde inverte. A gente tem o ponto de ebulição constante e o de fusão variando. Isso faz com que eu não consiga separar substâncias no estado gasoso. Exemplo, água mais etanol. Isso vai acontecer. Eu vou ter um patamar constante na ebulição e um patamar variando na fusão, ok? E aí eu não consigo separar no estado de vapor. E quando eu vou congelar, por exemplo, a água interage mais forte, mais rápido a interação da água. E essa interação da água mais rápida faz com que a água congele primeiro do que o etanol. Então você tem ali a separação ali no congelar. Então, 2 gráficos aí, 2 misturas
diferentes, né? Não é comum. Aqui a gente pode falar sobre o número de componentes e de fases de um sistema, né? Sistema heterogêneo. O que a gente vai observar aqui, ó? A gente vai observar que eu tenho uma, duas, três fases. Porém, eu tenho gelo e água. Gelo e água é uma substância só. Gelo, água e gelo. Então, aqui eu vou ter duas componentes, que são as substâncias. Água gaseificada e gelo. Eu vou ter quantas fases? Eu estou vendo o gásinho aqui? Não, não estou vendo o gásinho. Então, ele está dissolvido. Então, são o que aqui? Duas fases, certo? E aqui você tem três componentes. Não, dois componentes. Dois componentes. Quais são os dois componentes? A água e o gás. Professor, o gelo? Não, o gelo é água no estado sólido. Já no terceiro ali, nós temos o quê? Nós temos o óleo, 1. O gelo, 2. O granito, 3. E a água com sal. Opa, tu já sabe que tem o sal, mas isso aqui é uma componente só. 4, que é o sistema líquido. Então você tem ali o quê? 4 fases. Porém, você vai ter quantos componentes? Você tem de componente 4 também. Pessoal, quem são os componentes? Água, sal, óleo, granito. Aí você vai dar despertinho e vai falar, professor, o granito é feito de feldespato, mica e quartzo. Então são 3. Pô, tá conseguindo ver os 3 aí? Se tiver, pode aumentar o número de componentes e de fases. Beleza? Mas entenderam a lógica desse daí? Bola para frente, então. Vamos fazer uma questãozinha relacionada aí a esses gráficos que nós trabalhamos. Dentre os 3 materiais, A, B e C, que na temperatura de 25 graus Celsius são líquidos e immiscíveis entre si. Cada um deles passou separadamente por 2 experimentos para a construção das curvas de aquecimento conforme detalhados a seguir. Então, A, B, C iniciou-se no estado sólido e foram submetidos isoladamente ao aquecimento gradual, partindo-se da mesma temperatura e condições de pressão. No experimento 2, condições iniciais do experimento foram mantidas, porém aumentou-se em 3 vezes mais o volume do material B em relação ao que foi utilizado. De acordo com os 3 materiais, foram aquecidos gradualmente. Com base na análise do seu conhecimento sobre propriedades dos materiais, julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Então vamos lá. A temperatura de fusão do material B foi maior que no experimento 2 do que no experimento 1. Já podemos marcar o quê? Errado. Ferver água, se você ferve um material, você derrete o material, uma pedrinha de gelo ou 1 quilo de gelo, eles vão derreter a 0 graus Celsius. Um vai demorar mais, outro vai demorar menos, mas a temperatura vai ser a mesma. Então, por isso está errado. O material A aquece mais rapidamente que o material C. É só você observar aqui, ó, o material tem essa variação de temperatura e o material C tem uma variaçãozinha pequenininha. Então, certo. Os 3 materiais são substâncias puras. Não dá para dizer que os 3 são substâncias puras. Por quê? Porque nós temos aqui, ó,
uma variação. Tá vendo? Essa variação, se a gente observar, ele falou que a brincadeira saiu de onde? Que a brincadeira saiu do sólido, nesse caso passou para o líquido, depois do líquido passou para onde? Para o gasoso. Aqui tem sólido mais líquido, aqui tem líquido mais gasoso. Como tem variação, eu não posso dizer que isso é o quê? Uma substância pura. Com certeza C não é. A mistura B e C podem ser separadas utilizando funil de decantação. Vamos ver. A substância C e a substância C e B. O que a gente tem sobre dados da C e B? Que os três materiais A, B e C, na temperatura, são líquidos e imissíveis entre si. Se eles são imissíveis entre si, significa que eu consigo colocar eles dentro desse objetinho aqui, ó, que é chamado funil de decantação. Um dos materiais vai ser menos denso, vai ficar em cima, e o outro vai ficar embaixo. Eu abro essa torneirinha e aí eu retiro, por exemplo, um dos materiais. O material 2 fica no funil e o material 1 sai pela torneirinha, até a divisazinha ali. Esse é chamado de funil de quê? De decantação. Então, não tem certo, porque os materiais são líquidos e immiscíveis. Então, aqui no funil de decantação, você pode só utilizar o quê? Líquido. Tudo bem? Então, certo. E o material B possui maior temperatura de fusão que o C. Vamos lá, o material B está aqui, ó. Temperatura, ponto de fusão dele, ó. E o outro está aqui, ó, o ponto de fusão do outro. Ou seja, o B tem um maior que o do C. Item certo também. Beleza? Entenderam esse exercíciozinho aí? Trabalhou com as coisas que a gente acabou de falar? Certo? Então, fica aí pra gente a parte de, né, propriedades físicas relacionadas a miscível, immiscível, ponto de fusão, ponto de poluição, curvas de aquecimento. E aí, tratando-se de misturas, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre, né, já citar alguns exemplos da separação de mistura. Quem é a separação de mistura dessa galera aí? A separação de mistura vai ser dada para a gente, né, de forma que pode ser tanto de substâncias, tanto de misturas homogêneas, que é quando interagem, quanto de misturas heterogêneas. Então, nós temos aí um sistema homogêneo e heterogêneo, né, que podem ser caracterizados as misturas. Então, toda mistura de gases é homogênea, mesmo que seja de cores e aspectos diferentes entre si. Misturou gás, homogêneo. Toda mistura entre sólidos é heterogênea. Por quê? Porque você consegue perceber a diferença dos sólidos, exceto as ligas metálicas, como eu tinha falado com vocês. Então temos aí quartzo, feldespato, mica, granizo. Tá vendo? O granito tem três sólidos diferentes dentro dele, que é um trifásico. Já as misturas entre líquidos podem ser homogêneas ou heterogêneas, depende da polaridade, depende da interação entre os sistemas. Então, por exemplo, água e sal dissolve, óleo e areia não dissolve. Então, a areia não dissolve na água, que não dissolve no sal. Então, aqui você tem um sistema heterogêneo, 3 fases, 4 componentes, como eu tinha falado antes. Agora, água nos 3 estados, você tem uma substância pura, 3 fases e 1 componente. Beleza? Em se tratando de processos de separação de mistura
heterogênea, processos de separação de mistura heterogênea. Qual nós podemos citar aqui? Primeiro, catação, quando a gente usa para colher grãos ou separar dois tipos de sólidos, ok? Então, isso aí é catação. A gente pode usar a pinça, né, aquela pinçazinha, tipo pegar a sobrancelha seria catação, ou as próprias mãos, certo? O próximo sistemas que nós temos, ventilação. Você usa o vento para arrastar o material menos denso e deixar cair o material mais denso, ok? Então esse é o processo de ventilação. Levigação. Você usa um fluido. Esse fluido vai arrastar o material menos denso. Acontece muito no processo do garimpo. Arrasta a terra e na bateia fica as pepitas, as pedrinhas de ouro que são mais densas, ok? Então, levigação, a gente arrasta com fluido o material menos denso. Ah, professor, mas ventilação não é uma forma de levigação? De certa forma, sim, só que a gente está usando o vento como processo de arraste do material menos denso. A flotação é quando você sobe o material menos denso, né? Geralmente a flotação acontece junto com floculação, né? E acontece também com processos que fazem produzir gases. E a flotação faz com que esse material acabe subindo por se tornar menos denso que o material que ele estava inicialmente. Tudo bem? Então a flotação é quando o material sobe. A gente tem a floculação, que é quando o material desce também. Então pode ser a flotação quando sobe, floculação quando desce. Essa é a chamada dissolução fracionada. Como é que a dissolução fracionada acontece? Você separa dois sólidos pela solubilidade que eles têm em algum solvente. Por exemplo, eu misturo terra e sal. Como é que eu faço para separar a terra do sal? Eu jogo água, o sal dissolve na água e a terra fica. Aí eu posso usar a filtração. Depois eu evaporo a água e recupero o sal. Então, eu usei um processo chamado de dissolução fracionada. Eu usei um material, um solvente, para extrair aquele material do outro, que estavam juntos. Esse é um dos nossos exemplos, pode ser esse daí, ó. Pode ser usado de duas formas dependentes da mistura. A primeira com a adição do solvente capaz de dissolver apenas um dos componentes, que é no caso ali, ó, eu tenho açúcar, ou eu tenho sal e enxofre. A água dissolve o sal, mas não dissolve o enxofre. Eu posso usar o difluoreto de carbono, que dissolve o enxofre, mas não dissolve o sal. Então, é usar um solvente específico, dependendo do que você quer separar ali. Tudo bem? Então, dissolução fracionada é você ir dissolvendo aquele material que você quer retirar ou que você quer deixar usando um solvente específico. Fusão fracionada. O que é a fusão fracionada? É você derreter em temperaturas diferentes. Então, os materiais derretem em temperaturas diferentes. Então, o que derreter primeiro, você retira o líquido, depois retira o sólido que ficou. Então, essa é a fusão fracionada. Derreter com temperaturas diferentes. A cristalização fracionada é você ir cristalizando os sais conforme o seu coeficiente de precipitação. Então, tem sais que precipitam primeiro e sais que precipitam depois. Ou simplesmente você fazer a produção do sal. O que seria essa cristalização fracionada? Você vai evaporando a água e aí o material vai o quê? Vai cristalizando no fundo. No fundo não, vai cristalizando, né? E aí você obtém o sal no final. Pode acontecer dos sais cristalizarem em concentrações diferentes. E aí cristaliza um primeiro, depois cristaliza o outro.
A peneiração ou tamização, que é você usar uma peneira para separar dois sólidos, tá? Mas a peneiração é uma filtração, só que é sólido-sólido, que a tamização também, que seria para separar pela diferença de tamanho, beleza? Separação magnética, você usa um ímã para atrair materiais magnéticos. Por exemplo, qual material magnético? Ferro é magnético, o alumínio não é. Então, se tiver ferro e alumínio, você consegue puxar o ferro e deixar o alumínio. Sublimação fracionada seria quando o material sublima, né? No caso, o enxofre e iodo. Né? Você pode tirar ele da areia, aquecendo, que ele sublima e vai para o estado gasoso. O grande lance é você recuperar depois esse material. Agora, separando sólido líquido e sólido gás. Né? Sólido líquido a gente pode usar a filtração. Sólido líquido a gente pode usar a filtração, né? Que você acaba retendo o sólido que é grosso e deixa o líquido passar. Ou pode usar também, aí, isso aqui é um filtro de ar-condicionado de carro, tá? Onde você retém o sólido e deixa o ar passar. Então, isso daí é uma filtração. A de baixo também é filtração, só que aí é uma filtração de sólido ar. A gente tem um processo de decantação, que é o que separa por diferença de densidade. Então, materiais com diferença de densidade, o mais denso vai para o fundo, e aí por isso nós chamamos de decantação, ok? Então, isso aí é um processo de separação, de mistura de materiais que não interagem entre si. Lembrando que até agora só os que interagem entre si. Olha o que a gente falou no exercício anterior. Lá, funil de decantação. A gente utiliza o funil de decantação quando os materiais são immiscíveis e dois líquidos, beleza? E aí escorre um primeiro e o outro depois. A centrifugação a gente utiliza para partículas que ficam em suspensão, ou seja, elas não vão decantar. Então a gente usa um material para girar e aí aumenta a força centrípeta, que faz com que o material se acumule no fundo, sendo aquele material mais denso. Mas isso aí a gente usa para materiais que têm partículas em suspensão, ok? E agora bora para os homogêneos. Quais são as técnicas para os homogêneos? Duas técnicas são principais para os materiais homogêneos. Tá? Duas técnicas são principais para o material homogêneo. As duas técnicas principais são a que a gente estava já meio que mostrando, que é essa daí. As duas técnicas principais são, a primeira é essa daí, que é a destilação, tá? A destilação, que a gente chama de destilação simples, a qual você tem grande diferença no ponto de ebulição. Por exemplo, água e sal. A água tem um ponto de ebulição em 100 e o sal tem um ponto de ebulição em 700. Então o sal fica e a água sai. E aí eu passo pelo condensador, que é um sistema de resfriamento, onde entra a água fria. Então essa região aqui, essa região do condensador é fria. Essa região do condensador aqui é morna. E essa região do condensador é quente. Tem que ser assim, porque entra primeiro em contato com o condensador que tá quente e aí vai resfriando e formando a condensação. Isso do vapor que subiu daquele que tinha um ponto de ebulição menor, tá bom? Então essa é a destilação simples. Tá aí um exemplo dela funcionando, né? A mistura é aquecida, um líquido entra em ebulição, você coloca lá no condensador, o líquido é retirado em outro recipiente, certo? Lembrando que a destilação simples, tanto quanto o sólido, são recuperados no final.
Se o líquido não for recuperado, podemos chamar de evaporação. Então, por exemplo, se você não quer recuperar, eu vou gasta-se muita água na condensação. Então, isso aqui seria interessante se você quisesse fazer água destilada. Mas eu não tenho importância com a água que vai evaporar. Então, precisa usar a destilação. Pode abrir o sistema, deixar a água evaporar e o sólido aparece. Ou a substância que está dissolvida na água. Tudo bem? E outra que nós temos é a destilação fracionada. O que acontece com a destilação fracionada? Os pontos de ebulição são muito próximos. Então, eu tenho duas substâncias que vão estar evaporando. Então, uma vai ser mais rápida, vai subir lá em cima e vai ser recolhida primeiro. E a segunda também sobe na coluna de fracionamento. Só que ela acaba ficando retida na coluna e condensando de volta. Essa é a ideia da coluna de fracionamento. Entendeu? Aí deslocou ali, ó. O vaporzinho aqui, ó, sobe mais rápido e o outro fica preso nessas barreiras que fazem ele condensar. E aí eu consigo separar eles pelo vapor. Tudo bem? Então, essa é a coluna de fracionamento. Ela é muito utilizada para a gente na destilação do petróleo, onde nós temos lá em cima a saída dos materiais mais leves e embaixo a gente tem a saída dos materiais mais pesados, nessas bandejas de recolhimento. Ou seja, sobe o material e vai saindo aos poucos, ok? Então, essa daí é a nossa destilação fracionada. Para quando os materiais têm quando as substâncias têm pontos de ebulição próximos, ok? Então, esses foram os nossos processos de separação aí. Espero que você anote aí todos eles e a gente se encontra numa próxima.